Na história de vida de hoje, ouvimos uma linda história intitulada O Vizinho. Item era uma daquelas noites tranquilas em que tudo ao redor parecia desacelerar. O mundo está dormindo, ou assim parece. Eu estava sozinho na sala de estar, encolhido no sofá com o livro nas mãos, mas minha mente não estava nas páginas. Não, meus pensamentos continuavam voltando para algo que tinha acontecido mais cedo naquele dia. Algo que não consigo esquecer. Meu nome é Emily e tenho 48 anos. Morei a maior parte da minha vida neste pequeno bairro, na mesma casa que pertenceu aos meus pais. É um lugar cheio de memórias. É pequeno, tranquilo e simples, assim como eu. Pelo menos foi o que pensei. A vida tem um jeito engraçado de virar as coisas de cabeça para baixo quando você menos espera, não é? Meu vizinho, Max, mora ao meu lado há muitos anos. Nós sempre trocávamos gentilezas, nos cumprimentávamos quando nos víamos e, ocasionalmente, conversávamos por cima da cerca. Ele era mais velho que eu, provavelmente uns 65 anos. E mesmo que não nos conhecêssemos muito bem em outros aspectos, estava tudo bem. Eu sempre respeito isso. Ele é uma daquelas pessoas que fica sozinha, mas de um jeito que faz você sentir que pode confiar nele quando precisar. Nunca pensei que uma simples conversa, uma noite, me faria questionar tudo o que eu achava que sabia sobre ele e sobre mim. Item começou como qualquer outra noite. Eu tinha acabado de jantar e estava olhando ao redor quando vi Max parado na beira da garagem, parecendo estar pensando se continuava ou não. A curiosidade falou mais alto e, antes que eu percebesse, eu estava na porta. Ei, Max, chamei e sorri enquanto saía. Boa noite, Emily. Ele respondeu com um toque de hesitação na voz. Você se importa se eu for aqui por um minuto? Está tudo bem. Vem aqui. Dei um passo para o lado para deixá-lo entrar e me perguntei o que o deixava tão sério. Ele entrou no meu aconchegante espaço doméstico parecendo um pouco deslocado. Max não era do tipo que chamava atenção, então vê-lo ali, com as mãos inquietas, me deixou curioso. Ele pigarreou e seus olhos percorreram o quarto antes de pousar em mim. Item, eu queria falar com você sobre algo pessoal, algo que nunca compartilhei com ninguém antes. Meu coração deu um pulo. Nunca o vi tão inquieto. Certamente, eu disse, tentando confortá-lo. O que está acontecendo? Max transferiu o peso de um pé para o outro e finalmente me olhou nos olhos. Você pode não acreditar, Emily, mas eu te conheço há mais tempo do que você pensa, muito mais tempo. Il levantait Mina Sobrancella. O que você quer dizer? Ele respirou fundo. Eu morava na sua casa. Eu morava aqui antes dos seus pais saberem. Senti uma estranha mistura de confusão e descrença tomar conta de mim. Você? Você morava aqui antes de eles comprarem? Ele assentiu lentamente. Sim. Eu cresci aqui, nesta casa, assim como você. Fiquei espantado. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Como isso é possível? A casa pertence à minha família há décadas e sempre pensei que ela tivesse sido passada de geração para geração. Como eu não sabia que Max um dia considerou esse lugar seu lar? Max continuou, percebendo minha surpresa. Sei que isso provavelmente é muita coisa para você assimilar, mas tenho outra coisa para lhe contar. Há uma razão pela qual fiquei em silêncio todos esses anos. Um dos motivos pelos quais nunca contei a ninguém, nem mesmo aos seus pais. Ela hesitou, como se a próxima parte de sua história fosse algo que ela não contava a ninguém há anos. Veja bem, Emily, esta casa não é só o meu lar. É algo muito mais especial para mim. Inclinei-me para frente, sentindo que o que quer que acontecesse mudaria tudo. O que você quer dizer? A voz de Max caiu para quase um sussurro. Eu cresci nesta casa. Mas não moro aqui sozinha. Eu amo sua mãe. Item, suas palavras pairaram no ar como uma bomba e meu estômago embrulhou de confusão. Do que ele está falando? Minha mãe morreu há muitos anos. Mas eu nunca senti nada parecido com isso antes. Ele continuou, seus olhos cheios de uma tristeza profunda que eu nunca tinha visto nele antes. Sua mãe era o amor da minha vida, Emily. Ela é tudo para mim. Nunca contei a ela como me sentia, mesmo estando com muito medo de admitir. E quando percebi o que havia perdido, já era tarde demais. Senti uma onda de emoções me invadir, choque, descrença e algo mais. Algo que eu não conseguiria expressar em palavras. Item, Max é mais do que apenas um vizinho. Ele é um homem com passado, com emoções e arrependimentos que eu jamais imaginaria. Por um longo momento não soube o que dizer.
Sempre pensei nele como um vizinho amigável, alguém para conversar. Mas agora vejo isso através de uma lente completamente diferente. O homem na minha frente não é apenas meu vizinho. Ele é um homem com seu passado, suas lutas e sua dor. Não sei, sussurrei finalmente. Max assentiu, sem tirar os olhos de mim. Eu sei que você não sabe disso, e não espero que saiba. Mas não posso mais guardar isso para mim. Preciso te contar, principalmente porque moramos aqui há tanto tempo. Eu podia ver o peso de suas palavras em seu rosto, alívio e tristeza. Era um lado de Max que eu nunca tinha conhecido, um lado cru e vulnerável. Senti uma profunda empatia por ele. E por um momento foi como se tivéssemos compartilhado algo não dito, algo que nos unia de uma forma que ia além das fronteiras dos vizinhos. Enquanto eu estava sentado ali, o peso daquele momento me atingiu. Não sei bem o que fazer com essa nova informação, essa revelação sobre minha mãe e minha vizinha. Mas uma coisa eu sei com certeza, as coisas nunca mais serão as mesmas. Max veio até mim com um segredo que ele carregava há anos e isso me abalou profundamente. Mas também abriu meus olhos para algo mais profundo, algo sobre amor, perda e a passagem do tempo. A noite ficou silenciosa ao nosso redor e eu me perguntei se aquilo era o começo de algo novo, algo que nos aproximaria ou talvez nos afastaria. Mas não importa o que aconteça, sei que o vínculo emocional que acabamos de compartilhar ficará comigo para sempre. Quando eu estava prestes a continuar, percebi que os olhos de Max suavizaram, como se esperassem que eu dissesse mais alguma coisa. Mas em vez disso eu apenas assenti. E pela primeira vez nós dois nos sentamos ali, nos entendendo de uma forma que as palavras não poderiam descrever completamente. Depois que Max foi embora, a longa noite passou em silêncio entre nós. Confesseo. Nenhum de nós sabia o que dizer, mas o peso de suas palavras criou um vínculo tácito que parecia diminuir a distância entre nós. Eu não sabia se deveria confortá-lo fazendo mais perguntas ou se deveria simplesmente permanecer nesse entendimento silencioso que havia tomado conta de nós. Max parecia sentir o desconforto silencioso que pairava na sala. Ele se mexeu um pouco na cadeira, mantendo as mãos entrelaçadas. Eu podia dizer que ele estava preocupado, mesmo com os ombros levemente curvados, como se o peso que ele carregou por anos finalmente tivesse sido compartilhado, mesmo que por um breve momento. Sei que isso pode ser demais para você assimilar, ela disse suavemente, quebrando o silêncio. Eu nunca quis interromper sua vida com isso, mas sinto que você merece saber. Você merece saber quem sua mãe é para mim. Assenti lentamente, com a mente girando. A ideia de minha mãe ser amada daquele jeito, por alguém que eu sempre considerei apenas uma vizinha, era avassaladora. Não é que eu não entenda ou aprecie o amor. O problema é que essa revelação trouxe à tona tantas emoções, tantas lembranças, com as quais eu não estava preparado para lidar. Agradeço por ter me dito isso, Max, eu disse suavemente, minha voz traindo a mistura de emoções que eu estava sentindo. Mas eu realmente não sei o que pensar. Eu não sabia que havia alguém que se importasse com ela daquele jeito. Max olhou para baixo, com os olhos nublados de remorso. Ele nunca soube como eu me sentia. Eu nunca contei a ele, não do jeito que ele precisava ouvir. Acho que sempre pensei que haveria tempo. Mas não houve. Ele fez uma pausa e então me olhou nos olhos. Eu não a perdi apenas quando ela morreu, Emily. Perdi a chance de dizer o quanto ela significava para mim. E isso é algo com que tenho que conviver. Suas palavras me tocaram profundamente. E por um momento quase senti o peso dos seus arrependimentos, como se fossem meus. Minha mãe sempre foi forte, independente e cheia de vida. Nunca imaginei que houvesse alguém nas sombras da vida dela, alguém que a amasse silenciosamente, alguém cujo coração estava partido pelo amor que ele não conseguia compartilhar. Não sei o que dizer, Max, sussurrei, sentindo um nó na garganta. Eu queria saber. Eu queria saber que ela era amada assim. Max deu um pequeno sorriso triste. Não há realmente nada a dizer. Só quero desabafar. Carrego isso comigo há tantos anos e não consigo mais esconder de você. Talvez seja egoísmo da minha parte esconder isso de você, mas acho que será mais fácil se eu ficar em silêncio. Eu entendo, eu disse com uma voz calma. Eu entendo. Mas isso não muda nada, Max. Quer dizer, você ainda é meu vizinho. Você ainda faz parte da minha vida, e isso não vai mudar só por causa disso. Quando ele me ouviu, Max pareceu relaxar um pouco, seus ombros relaxaram, como se um peso tivesse sido tirado de seu peito. Fico feliz que você pense assim, ele disse suavemente.
Eu nunca quis que essa situação entre nós se tornasse estranha, mas também não quero esconder essa parte da minha vida de você para sempre. Levantei-me e fui até a janela, onde a luz suave do poste de luz lançava uma luz amarelo pálida sobre o jardim da frente. Eu precisava de um momento para me acalmar e processar as emoções que estavam me dominando. O quarto agora parece um pouco menor para ele. Item, embora a distância entre nós tivesse diminuído e as paredes parecessem suportar o peso do segredo que acabávamos de compartilhar. A voz de Max ecoou em meus pensamentos, carregada de uma emoção inesperada. Sabe, Emily, eu sempre te admirei. Você sempre foi forte e independente, assim como sua mãe. Vejo muito dela em você. É como se ela ainda estivesse aqui, de certa forma. Ela se virou para ele, surpresa com a sinceridade de suas palavras. Você realmente acha isso? Sua voz estava um pouco trêmula. Quer dizer, eu sempre achei que era tão diferente dela. Nunca pensei que conseguiria seguir o exemplo dela, principalmente depois de tudo que aconteceu. Max assentiu lentamente, seus olhos me encarando com uma compreensão que parecia ir além das palavras. Sua mãe é uma mulher extraordinária, Emily. Mas não se subestime. Você tem muito dela na maneira como age, na maneira como cuida dos outros, na maneira como encara a vida. Ela ficaria orgulhosa da mulher que você se tornou. Senti uma onda de emoções crescendo dentro de mim e as lágrimas ameaçaram transbordar. Item, eu não esperava por isso. As palavras de Max foram como um bálsamo para uma ferida que eu não sabia que ainda estava aberta, a ferida de perder minha mãe e crescer sem sua presença constante, sem a orientação que ela sempre me deu. Mas agora, ouvindo Max falar tão gentilmente sobre ela, sinto que encontrei uma pequena parte dela que eu nem sabia que estava faltando. Eu não sabia, sussurrei, sentindo uma lágrima rolar pela minha bochecha. Obrigada, Max. Eu não sabia o quanto precisava ouvir isso. Ela me deu um sorriso doce e seus olhos refletiram uma gentileza que eu nunca havia apreciado completamente antes. É verdade, Emily. Você não precisa ser como ela para honrar a memória dela. Você consegue isso sendo você mesma. Por um longo momento ficamos ali em silêncio, o peso do passado pairando no ar entre nós. Mas não era um silêncio pesado e sufocante. É o tipo de silêncio que parece confortável, como um reconhecimento silencioso de tudo o que foi dito, dos sentimentos profundos que compartilhamos. Item, finalmente quebrei o silêncio, em voz baixa. Fico feliz que você tenha me dito isso, Max, fico mesmo. E acho que tudo vai ficar bem. Isso não muda a nossa amizade. A gente se conhece há tanto tempo. A expressão de Max se suavizou e ele assentiu lentamente. Você tem razão, Emily. Nós nos conhecemos há tanto tempo, e isso não vai mudar. Ela caminhou até ele e colocou a mão gentilmente em seu braço. Obrigada por confiar em mim. Isso significa mais do que você imagina. Max olhou para ele com sinceridade e carinho. Então, após um momento de silêncio, ele se virou em direção à porta. Vou deixar você voltar para a noite. Só queria esclarecer as coisas para você. Obrigada por ouvir. Enquanto ele saía e voltava para casa, fiquei ali parado por um momento, observando-o ir embora. O ar estava mais frio agora, mas não desagradável. Era como se tudo tivesse mudado e o mundo exterior tivesse se tornado um pouco mais claro. Item, fechei a porta atrás de mim e encostei-me nela por um momento, enquanto refletia sobre tudo o que havia acontecido. Não sei o que o futuro reserva, como será o resto do nosso relacionamento. Mas de uma coisa tenho certeza, aprendi algo sobre mim, sobre o amor e sobre as pessoas que influenciam nossas vidas de maneiras que nem sempre esperamos. E pela primeira vez em muito tempo me senti em paz. Os dias seguintes àquela noite foram estranhos, quase surreais. Eu esperava que as coisas entre mim e Max fossem estranhas, mas não foram. Pelo contrário, uma compreensão silenciosa se desenvolveu em nossas interações. Falamos menos, mas o silêncio não incomoda mais. Era como se um vínculo tácito tivesse se formado, um vínculo forjado no peso da vulnerabilidade compartilhada. Item, na manhã seguinte à confissão de Max, fiquei pensando em tudo o que ele havia dito. A imagem da minha mãe, que eu sempre considerei uma figura forte, quase intocável, foi destruída e reconstruída de uma forma que era ao mesmo tempo dolorosa e estranhamente reconfortante. Ela era amada de maneiras que eu nunca imaginei, de maneiras que eu mantive escondidas por anos. E agora tenho uma nova parte dela, uma parte secreta de sua vida que posso levar comigo. Sinto-me mais pensativo e mais consciente de como interajo com o mundo. Cada pequena interação,
cada conversa parecia significativa de uma forma que eu nunca havia sentido antes. Senti que estava vendo as coisas através de uma nova lente, moldada pelas palavras de Max e pelas revelações silenciosas do passado. Item, mas não se trata mais apenas da minha mãe, mas de mim mesmo. Nunca entendi completamente a extensão do fardo emocional que minha família teve que suportar. Sempre fomos muito próximos. Mas nunca conversamos realmente sobre as fortes emoções que sempre estavam fervendo sob a superfície. Max abriu uma porta que eu nunca tinha notado. Naquela tarde, enquanto estava sentado no jardim tomando café, pensei nas coisas que havia aprendido sobre mim mesmo. Talvez Max estivesse certo. Talvez eu carregue mais da força e do espírito da minha mãe comigo do que eu jamais imaginei. Passei tanto tempo da minha vida me comparando a ela, a mulher que ela era, que nunca parei de apreciar a mulher que eu havia me tornado. A força que carrego dentro de mim é sempre minha, mesmo que venha de um lugar de perda. Item era uma tarde tranquila. O sol estava baixo no céu, lançando uma luz quente sobre tudo. Para mim o jardim sempre foi um lugar de paz, mas hoje é diferente. O suave farfalhar das folhas e o chiurear dos pássaros pareciam se fundir com o peso das coisas ditas e descobertas. Olhei para cima e vi Max parado em frente ao portão, parecendo hesitante. Ele estava mais quieto do que o normal nos últimos dias, e embora nossas conversas tivessem sido amigáveis, havia uma tensão subjacente. Não sei se foi por isso que aconteceu. Concordamos ou é porque ainda estamos tentando descobrir como proceder? Ela perguntou suavemente, com um pequeno sorriso no rosto. Eu sorri de volta e assenti. Claro. Entré. Max passou pelo portão e sentou-se na cadeira ao meu lado. Ele não se sentou imediatamente. Ele fez uma pausa, olhando ao redor do jardim, apreciando a beleza silenciosa do espaço onde eu havia passado tanto tempo. É tão silencioso aqui, disse ele pensativo. Eu entendo porque você gosta de passar tempo aqui. Assenti e olhei para ele. Havia algo em sua presença naquele momento que me fez sentir diferente, menos desconfiado, mais receptivo. Era como se tivéssemos cruzado um limiar invisível. Um limiar que nenhum de nós esperava cruzar, mas que de alguma forma nos aproximou. É onde eu posso pensar, respondi suavemente. Às vezes preciso de espaço para resolver as coisas, para deixar minha mente alcançar meu coração. Ele olhou para mim por um longo tempo, com olhos gentis e compreensivos. Entendo o que você quer dizer, ela disse suavemente. Também passei muito tempo refletindo nos últimos dias. Esperei que ele continuasse, mas ele não continuou. Em vez disso, ele se sentou ao meu lado, sua linguagem corporal aberta, mas ainda um pouco hesitante. O silêncio entre nós não era constrangedor, mas era pesado, como se ambos soubéssemos que estávamos prestes a dizer algo importante, mas nenhum de nós sabia por onde começar. Finalmente Max falou novamente, com a voz baixa e firme. Tenho pensado muito sobre meus sentimentos pela sua mãe e como nunca os confessei a ela. Deixei passar muito tempo antes de finalmente admitir. Et assentit lentement. Você vem carregando esse fardo há muito tempo, não é? Sim, ela sussurrou, seus olhos se movendo em direção ao horizonte. Já faz muito tempo. E eu percebi uma coisa, Emily. Resisti a esse sentimento por tanto tempo que é difícil ver qualquer outra coisa com clareza. Eu acho que é hora de deixá-la ir. Por fim, não posso continuar vivendo no passado. Houve uma longa pausa e senti a tensão diminuir, como se uma parte dele finalmente tivesse se livrado de algo pesado. Você está certo, ela disse suavemente. Não aguento mais. O passado é injusto com você e com qualquer outra pessoa. Todos nós devemos seguir em frente, mesmo que seja apenas um pequeno passo. Max olhou para mim e, pela primeira vez desde que o conheci, sua expressão pareceu mais brilhante. Acho que eu tinha medo de seguir em frente, medo do que isso significaria. Mas, ao ouvir você dizer isso, senti que não precisava mais carregar esse fardo. Como se eu finalmente estivesse livre para deixar ir, estendi a mão e a coloquei delicadamente em seu braço. Não tem problema deixar ir, Max. Não tem problema honrar seu passado, mas você também tem que... Me rencontrar pas no présent. Ele sorriu, um sorriso pequeno genuíno que chegou aos seus olhos. Obrigada, Emily. Você me ajudou mais do que imagina. O ar ao nosso redor agora parece diferente, mais leve, mais aberto. O silêncio que se seguiu não era mais carregado pelo peso das palavras não ditas. Em vez disso, parece um entendimento compartilhado,
uma aceitação silenciosa de onde estivemos e para onde estamos indo. Acho que nós dois estamos nos apegando a coisas que precisamos deixar ir, eu disse suavemente, minha voz gentil, mas firme. Mas isso não significa que não podemos seguir em frente. Item, siga em frente. Ainda podemos ter um futuro, Max, um futuro cheio de compreensão, paz e novos começos. Ele assentiu lentamente, com uma expressão pensativa. Você está certo, e acho que é exatamente para isso que estou pronto. À medida que a noite cai, o suave zumbido do jardim desaparece no fundo. O calor do dia pairava no ar e senti uma sensação de calma e paz me invadir. Pela primeira vez em muito tempo, não sinto que estou preso ao passado. Sinto que finalmente estou pronto para o que o futuro reserva. Item quaisquer novas conexões, novos entendimentos e novos começos que possam surgir em meu caminho. As semanas seguintes à nossa conversa no jardim passaram com uma facilidade inesperada. Max e eu passamos a entender não apenas o passado, mas também o futuro. O peso do que havíamos compartilhado naquela noite pareceu sair de nós dois, deixando-nos com uma sensação de clareza que não esperávamos. Agora passo mais tempo com Max de uma maneira diferente. Vamos conversar mais abertamente, mas sem pressão, sem expectativas. Era como se paredes. Item, que permaneceu entre nós por tanto tempo desapareceu, deixando apenas o conforto tranquilo da amizade. Ainda houve momentos de reflexão sobre o processamento do que havíamos descoberto, mas um profundo senso de respeito mútuo e compreensão também se desenvolveu entre nós. Uma tarde, enquanto cuidava do meu jardim, vi Max caminhando para casa. Ele parece diferente, mais gentil e relaxado. Seu comportamento hesitante habitual desapareceu, substituído por uma sensação de confiança que eu nunca tinha visto antes. Oi. Item. Ele me recebeu com um sorriso caloroso e sincero. Oi, Max, respondi, largando a pequena pá que estava usando. Qual é o problema? Ele hesitou por um momento, como se estivesse organizando seus pensamentos. Tenho pensado muito ultimamente, ele começou, num tom de voz mais baixo do que o normal, sobre tudo, sobre o que conversamos, sobre os lugares onde estivemos e os lugares para onde iremos. Levantei as sobrancelhas, pensando que aquilo era mais do que uma conversa casual. E o que você decidiu? Max sorriu, embora houvesse um toque de preocupação em seus olhos. Item, acho que é hora de deixar o passado para trás. Tenho me apegado a memórias, emoções e arrependimentos por muito tempo. É hora de viver o presente, apreciar as pessoas ao meu redor e aproveitar ao máximo o que tenho. Enquanto ouvia, senti um calor se espalhar por mim. É um grande passo, Max, mas acho que você tem razão. O passado não nos define, a menos que deixemos. Ele assentiu, o peso de suas palavras diminuindo. E eu estava pronto para seguir em frente. Eu não sabia exatamente aonde isso me levaria, mas sabia que não queria. Item, continue assim. Sorri e coloquei a mão em seu braço. Você não está sozinho nisso. Saiba que todos nós temos passados para deixar para trás, mas também temos o poder de escolher como seguir em frente. A expressão de Max se suavizou quando ele olhou nos meus olhos. Eu entendo, Emily. Eu entendo que às vezes o mais importante é encontrar paz onde você está, não onde você esteve. Houve um momento de silêncio entre nós, aquele tipo de silêncio confortável e espontâneo. Não é necessário acrescentar mais nada. Nós dois entendemos o que a outra pessoa quer dizer. Item, pensamento. Nas semanas seguintes, Max e eu passamos mais tempo juntos. Nada dramático, apenas pequenos momentos de conexão. Tomamos café na varanda, contamos histórias de nossas vidas e rimos das pequenas coisas. É uma mudança lenta e constante da estranheza do passado para algo mais familiar, algo baseado na experiência compartilhada. Comecei a perceber o quanto eu tinha crescido durante esse tempo. Quanto aprendi sobre mim mesmo e sobre o mundo ao meu redor. Passei muito tempo focando no que. Item, já me aconteceu, em partes da minha vida que não posso mudar, perder oportunidades que se apresentaram bem na minha frente. Max e eu chegamos a um acordo tácito. Continuaremos nossa jornada sem que o peso do passado nos segure. Somos diferentes agora, moldados pelas conversas que compartilhamos, pelos momentos de reflexão silenciosa e pela compreensão que floresceu entre nós. À medida que os dias se transformavam em semanas, eu me sentia cada vez mais confortável com a ideia de abrir mão de coisas que simplesmente não me serviam mais. Sejam memórias antigas, arrependimentos passados ou relacionamentos terminados.
Foi uma sensação libertadora, como entrar em um novo capítulo na vida. Um capítulo em que não sou mais definido pelo que aconteceu, mas pelo que escolho criar no futuro. Certa noite, enquanto estávamos sentados na varanda assistindo ao pôr do sol sobre as colinas, Mac se virou para mim com uma expressão pensativa no rosto. Sabe, Emily, ele começou com uma voz suave, mas significativa. Nunca pensei que encontraria paz depois de tudo isso, mas acho que a encontrei aqui. Item fale consigo mesmo, aprenda consigo mesmo. Nunca pensei que conseguiria deixar ir, mas agora sinto que consigo. Ele sorriu e um calor se espalhou pelo seu peito ao ouvir aquelas palavras. Acho que nós dois encontramos paz de maneiras diferentes, mas não é o destino que importa. É a jornada, e acho que ambos estamos no caminho certo. À medida que o ar da noite esfriava, sentamo-nos juntos, confortavelmente em silêncio. O mundo ao nosso redor parece desacelerar, como se o próprio universo nos permitisse parar e refletir. E naquele momento ele entendeu. Item nós dois crescemos e descobrimos algo novo sobre nós mesmos e um sobre o outro. Não fomos nós que iniciamos esta jornada. Mas tudo bem. Na verdade, é mais do que aceitável. Era exatamente o que precisávamos. E enquanto observava Max, percebi que às vezes os momentos inesperados da vida, os momentos que nos desafiam, que nos fazem reconsiderar tudo o que pensávamos que sabíamos, são aqueles que levam ao maior crescimento. Naquela noite, quando ele me contou seus sentimentos, algo começou a se mover. Isso mudou ambas as coisas. E mesmo que ainda não estejamos no fim da nossa jornada, não temos mais medo de seguir em frente juntos, com um beijo doce um no outro, o próximo passo. E com isso aprendi que até os encontros mais inesperados podem ser o catalisador para algo lindo, algo significativo. Nem sempre é necessário fazer grandes gestos ou tomar decisões importantes. Esses são momentos tranquilos de compreensão, conexão e progresso juntos. Então nossa história termina aqui. Obrigado por seguir. Esperamos que esta história tenha lhe proporcionado momentos interessantes e relaxantes. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos para que eles possam assistir juntos. Deixe seus comentários e impressões na seção de comentários abaixo. Estamos ansiosos para ler seus comentários positivos e lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder as outras histórias interessantes que publicaremos. Obrigado novamente e até o próximo vídeo.